A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vão? Hoje nós vamos falar sobre pecado. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que é pecado, irmãos? Pecado é quando o coração do homem não está satisfeito com Deus. Não. Pecado significa, irmãos, errar o alvo, cometer iniquidades. É uma desobediência a Deus, é rebeldia. Ou seja, o pecado é tudo que transgride as leis de Deus. Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. E Tiago 1,15 diz o seguinte, irmãos: mas depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, irmãos, pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Vejamos o que está escrito também em Marcos 7, 20 a 21, 22, 23, quando Jesus falou o seguinte, olha, e dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Né? Pecado também, irmãos, é desonrar a Deus, né? Pelas preferências, né? De outras coisas, que às vezes nós estamos olhando com nossos olhos carnais para as coisas desse mundo, né? Que não agradam a Deus. Né? O que diz lá em 1 João 2,15, 1 João 2,15 e 16, irmãos, que diz o seguinte, né? Diz assim, olha, não ameis o mundo, né? Não é esse, quando fala assim, não ameis o mundo, não é esse mundo que nós vemos, o céu, a terra, né, as florestas, o mar. Não, o mundo é um sistema maligno. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Né? O pecado, irmãos, né? O pecado ele age no ser humano como um incentivador nos nossos pensamentos e ações, né? Que ferem o quê? Ferem a vontade de Deus, através das nossas próprias escolhas, irmãos. Né? Olha só o que está escrito em Tiago 4, 4. Diz o seguinte, irmãos, né? Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Né? É interessante ele falar assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque diariamente, irmãos, há uma luta entre a carne e o espírito, né, em nós, né? E nós lutamos por isso. Nós queremos olhar para Deus, né? Mas a gente não tem paciência de esperar uma bênção espiritual em nossas vidas, né? Nós queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora, né? Não esperamos o tempo de Deus, entendeu? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, né? Ser amigo das preferências dessas coisas que o mundo oferece para o homem, se constitui o quê? Inimigo de Deus. Né? Está em Tiago 4,4. Assim, o pecado, irmãos, ele é um inimigo que afasta o homem de Deus. Portanto, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, irmãos.
pessoas, né, aqueles que continuam pecando, eles não serão condenados, né, pelos pecados que cometem. Não, irmãos. Eles não serão condenados pelos pecados que eles cometem, não. Né? Eles serão condenados por rejeitar a graça de Deus, por rejeitar a palavra de Deus, por rejeitar o Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, o que está escrito lá em 1 João 3, 1 João 3, 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Em João 3,8, irmãos, diz o seguinte, João 3,18, diz o seguinte assim, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É aquele que eu estava falando, irmãos. As pessoas que cometem pecado, iniquidades, elas não serão condenadas, né, por estar cometendo pecado. Elas serão condenadas por rejeitar a palavra de Deus. Jesus fala assim, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Né? Em 12:47, do mesmo livro de João, irmãos, né? 12:47, diz o seguinte, irmãos, deixa eu colocar aqui, 12, capítulo 12 de João, versículo 47 e versículo 48, irmãos, que diz o seguinte, olha, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, Jesus falando, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Entenderam a palavra, irmãos? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então essa é a verdade, irmãos, né? Porque quem rejeita o Evangelho de Cristo, quem rejeita o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem rejeita a palavra de Deus, já está condenado, né? Como Jesus está falando aqui, né? Agora nós vamos ver, irmãos, essa foi uma razão para nós vermos as consequências do pecado. Agora nós vamos ver o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por quê, irmãos? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós vemos antes é a primeira parte desse versículo, irmãos, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Essas foram as consequências. Essa é a consequência do pecado, né? Agora nós vamos ver uma vida com Cristo. Nós vemos uma vida sem Cristo e agora nós vamos ver uma vida com Cristo. Porque a segunda parte desse versículo fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vida com Cristo Jesus. Eu gostaria de falar em João 14:6, né? João 14:6, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo mundo sabe de cor esse versículo, né? Disse, eu sou o caminho. Não é os caminhos, ele é o caminho. Não são as verdades, é a verdade, né? E a vida. E ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, né? Ele é o nosso intercessor, né?
Jesus é o que nos leva à vida eterna. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso aqui, olha. Eu gostaria de falar primeiramente nesse caminho. Que caminho que é esse? Né? Está lá em Hebreus 10, 19, 20, irmãos. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19 e 20, fala sobre o caminho. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. 20 agora. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém, irmãos? Quando nós meditamos lá em João 6, do 48 ao 58, nós vemos que Jesus é o pão da vida. Ele fala: quem não comer desse pão e não beber desse vinho, não tem parte comigo. Né? Então ele fala assim, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Quando nós ceiamos, nós estamos relembrando a morte, né? A morte redentora de Jesus Cristo lá na cruz, né? Que ele fez por nós. Né? E quem pagou o preço foi Jesus. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver a verdade. João 8,32, o que diz João 8,32? Diz assim, olha, verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade o que, irmãos? Vos libertará. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Vamos ver em João 10, João 10, João 3,16, irmãos, já lemos, né? João 3,16, né? Vamos ver João 5,39, 40. 5,39, 40. Examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas o que, irmãos? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. E no 40 diz: e não quereis vir a mim para teres vida? Amém? E no 6,47, irmãos? No 6,47 diz assim, olha, 6,47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de relacionei aqui alguns versículos, né, que está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 6, né? Vamos ver lá no livro de Romanos, capítulo 6, né? Capítulo 6, alguns versículos, né? Algumas razões para não vivermos mais no pecado, né? No capítulo 6, capítulo 6, versículo 2 e 6, irmãos. Versículo 2 e 6 está escrito assim, ó. Eu relacionei alguns versículos e diz assim: o nosso velho homem está morto e crucificado. Versículo 2 e 6. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? Né? Que diremos, no versículo 1, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Não, ele fala de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Essa é uma das razões para não vivermos mais o pecado, irmãos. Amém? Outro versículo. Agora nós andamos em novidade de vida. Versículo 4. De sorte, irmãos, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela graça do Pai, assim andamos nós também em novidade de quê? Novidade de vida, irmãos. Amém? Outro motivo para nós não andarmos mais em pecado, irmãos. Agora nós somos libertados do pecado.
né, irmãos? O versículo 7 diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Né? O versículo 18 diz, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O versículo 22 diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esses são alguns motivos. Vocês querem mais algum outro motivo para não viver mais no pecado? Está lá em 6, 9 e 14. O pecado não tem domínio sobre nós. 6, 9 e 14, que diz o seguinte, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Se nós estamos em Cristo, então a morte não tem domínio sobre nós. Amém? E o 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estás debaixo da lei, né? Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Esse é um dos motivos, irmãos. O pecado não tem domínio sobre nós. Que é outro motivo para nós não continuarmos no pecado? Não devemos ceder ao pecado. Não devemos ceder ao pecado. Versículo 13, né? Versículo 13 e 19. O que diz versículo 13? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de quê? De justiça. E o versículo 19 diz assim, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Esses são os motivos. Que é mais um motivo para não andar mais em pecado. Agora nós andamos no Espírito. Andamos no Espírito agora. Né? Está lá agora nós vamos para o capítulo 8, que diz o seguinte, irmãos. Né? 8, 1 e 4, que diz o seguinte. Diz assim, olha, nós andamos agora em Espírito. Diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês querem mais um motivo para não andar mais em pecado? Cristo Jesus está em nós, não o pecado. É 8:10. Versículo 10 diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Versículo 13. O Espírito Santo mortifica o pecado em nós. O 13 diz assim, porque se viver segundo a carne, morrereis. Né? Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Por isso que há uma constância em nós. Todo dia, todo momento, todo minuto, nós lutamos. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Há uma luta dentro de nós, há um conflito dentro de nós. Mas nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter essa esperança. Amém? O Espírito Santo mortifica o pecado em nós. Amém, irmãos?
Então, irmãos, fiquem com essa mensagem e que Deus abençoe a todos. Eu espero que os irmãos tenham gostado dessa mensagem, né, sobre pecado e sobre uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo Jesus. Esse versículo de Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, uma vida sem Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.